Arte, segura isto um minuto enquanto eu serra. Por que choro, Arte? Segura melhor a madeira. Eu caí e meus amigos foram embora sem mim. Ele parou de serrar. Amigos? Seus amigos? Se trancar elas em quarto sem comida por uma semana, aí ia ver o que é amigo. Como viver uma vida normal depois de vivenciar o horror? Vamos ver o que Art Spiegelman tem a dizer sobre isso com o seu Maus, aqui no Quixotada Nerd, o seu programa de literatura nerd, com a apresentação de Amanda Siqueira e André Siqueira. E então, André, o que é que a gente pode falar sobre essa obra-prima dos quadrinhos, vencedora do prêmio Pulitzer, Maus? Maus significa rato em alemão, e tem algo interessante a respeito da retratação dos povos, né, Exato. Então, Maus era como os alemães nazistas, né, se referiam aos judeus, chamavam de ratos. E foi a forma que o Art Spiegelman ele achou para retratar a história. É uma história extremamente pesada. É a história do pai dele, que conta quando ele ficou preso no campo de concentração de Auschwitz. E depois ele vai para o campo de concentração na Alemanha, né, da Dachau. E essa história, o Art Spiegelman ele resolveu então usar os animais, eu acho assim, minha opinião, né? Acho que é uma forma que ele consegue retratar, dar uma leveza usando os animais, ao invés de retratar como seres humanos. É uma história que é extremamente pesada, muito triste, a história que é contada aqui. O pai dele conseguiu sobreviver, né? Ele conta a história de um sobrevivente, o subtítulo. Maus, né? É o Vladek Spiegelman, o pai dele, né? E a Anya. E a mãe dele. E ele conta a história do romance entre eles, né? É a história de Auschwitz, das perseguições e tudo mais. Mas principalmente, né, o que costura, que mantém o foco dele na história, é essa história de amor entre os dois. E assim, ele era um empresário bem sucedido, né? Tinha fábricas. Ela era filha de um casal de milionários. Eles tinham uma vida luxuosa, né? Até que começa, depois da ascensão do partido nazista, né? Começam as perseguições aos judeus. E um dos motivos, talvez o principal motivo, né, deles terem conseguido sobreviver, tanto o Vladek quanto a Anya, era a questão deles terem dinheiro e terem certa influência. Eles terem feito os contatos certos, né, durante o tempo de campo de concentração. Isso aí ajudou, com certeza, ajudou eles a não serem mais duas vítimas das milhares que tivemos durante o período. Né? A arte retrata os judeus como ratos, os alemães como gatos, os americanos como cães, os poloneses como porcos. Tem um francês que aparece que é no formato de um sapo e uma cigana que é uma borboleta, né? Então ele vai colocando cada povo como uma espécie de animal. E esse livro ele tem muitas semelhanças também com outro que eu já resenhei aqui, que é Os Loucos da Rua Mazur, do João Pinto Coelho, que até eu fiquei, depois de ler as duas obras, que eu li muito proximamente, uma da outra, eu achei que o Maus influenciou muito a narrativa do João Pinto Coelho. Os dois livros são com tempos paralelos. Tem uma pessoa sobrevivente do período que está contando para a outra, embora nos Loucos da Rua Mazur sejam na verdade dois sobreviventes, dois amigos que se reencontram e um pede ao outro que o ajude a rememorar os fatos para escrever um romance, enquanto que aqui é o filho, o Art, filho do Vladek, que o procura e pede para que ele conte essa história. Ele vai gravando e vai transformando. Então as duas obras têm o tempo presente, ou pelo menos próximo do presente, e o tempo passado. Nesse livro aqui nós descobrimos que a mãe do Art, a Anya, cometeu suicídio em 1968. Então ela conseguiu escapar da guerra, mas não foi exatamente um sobrevivente, né? Ela passou ainda alguns anos vivendo
determinado terror, até que recorreu ao suicídio para resolver seus problemas. E tem até inclusive um trecho muito interessante do livro, que é um quadrinho que o Art já tinha publicado em uma revista underground. Nesse quadrinho aqui as pessoas são retratadas como pessoas mesmo, e ele fala de quando ele saiu de um manicômio e a mãe tinha cometido suicídio. Então ele vai falar sobre o julgamento das pessoas que acham que ele era culpado pelo suicídio da mãe. Tem outro trecho também que é muito interessante, em que ele, depois de publicar alguns trechos dos quadrinhos, ele começa a ser procurado pela imprensa. Aqui você vê que ele está com uma máscara de rato, é um humano com a máscara, ele não está se retratando como um rato especificamente. E ele começa a encolher, né? As pessoas começam a falar com ele e fazer perguntas, fazer cobranças, críticas, e ele vai encolhendo até ficar do tamanho de uma criança. Você vê aqui. E então ele procura o psicólogo, e aí o psicólogo o ajuda. Ele vai conversando com o psicólogo também era um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, do nazismo. E através dessa conversa, ele vai aumentando o tamanho novamente. Ou seja, ele vai voltando a ser uma pessoa confiante. É interessante, né, a forma como ele expressa graficamente esse passo a passo. O pai dele, para sobreviver também, ele meio que dá uma de Forrest Gump, né? Ele vai exercendo várias profissões, tudo que ele pode aprender, ele vai aprendendo. Porque se agarra essas oportunidades de uma forma... E ele consegue, né? Aprende a profissão, se destaca, e com isso ele ganha certas vantagens, vamos dizer assim, no campo de concentração. A principal delas é permanecer vivo. Inclusive é uma estratégia que ele mostra que era uma estratégia acertada, né? As pessoas que sobreviviam geralmente é porque elas continuavam sendo úteis. Inclusive tem o caso de um polonês que é chefe do corredor que ele estava em Auschwitz, e esse polonês pede a ele para ensiná-lo inglês. E ele pergunta: por que você quer saber inglês? Ele diz: eu só estou aqui porque eu sabia falar alemão. Como agora os americanos estão chegando, provavelmente eles vão dominar, eles vão derrotar os nazistas, então se eu falar inglês pode ser que eu seja útil para os americanos, e aí eu vou continuar vivo. Uma visão de sobrevivência. Inclusive hoje ainda em muitos países, principalmente países pobres, né, as pessoas têm desde criança esse interesse em aprender idiomas diferentes do seu. Um exemplo claro aqui é na América Central, o Haiti, onde as crianças desde cedo, além do crioulo, que é o idioma oficial, aprendem francês, português, inclusive, espanhol, inglês, e com isso eles vão tendo contato com os estrangeiros que visitam os seus países. Acontece muito na África. No Brasil a gente tem muitos casos, né, de regiões pobres que as pessoas acabam aprendendo um idioma estrangeiro para poder atrair um turista e ganhar dinheiro. Especialmente em áreas de turismo, né? Regiões turísticas principalmente. É uma coisa que, de fato, é mais difícil a gente ver em países desenvolvidos. Geralmente os países desenvolvidos eles aprendem. Os Estados Unidos é clássico, no caso eles só falarem inglês, apesar da influência hispânica muito grande, né, dos mexicanos. E a gente percebe inclusive como é a inversão, né? Porque nos países pobres, né, são as crianças mais pobres que têm esse interesse de aprender. Enquanto lá nos Estados Unidos só quem quer aprender espanhol são os candidatos a presidente, né? Para conseguir voto da comunidade hispânica, né? O americano médio não quer saber de falar outra língua, né? Enquanto na Europa, até pela proximidade, pelo tamanho dos países, o pessoal realmente fala muitas línguas, né? Eles acabam aprendendo vários idiomas. Mas voltando então ao Maus, que, como você falou no início, né? Venceu o Pulitzer, né, que é um importantíssimo prêmio, né, de literatura e jornalismo, e eu acho que ele se enquadra nas duas situações. O fato literário é uma obra importantíssima para todos nós, né, pelo retrato, pelo relato que ele traz, um ponto de vista de alguém que realmente estava lá sofrendo com a questão do nazismo, e jornalístico
justamente por isso, né? É uma história real. É. Né? E ele coloca em escala, né? Ele faz mapas, ele faz desenhos dos bunkers em que eles viviam, né? Para se esconder, faz desenhos Ele dos fala campos sobre de alguns concentração. deslocamentos, né, que fazia dentro do local, então o arte ele teve essa preocupação de colocar alguns esquemas topográficos, inclusive ali cartas, né? Aí o livro não tem maquiagem, né? Nem para um lado nem para o outro. Ele faz um retrato muito fiel, muito honesto dos personagens, dele mesmo. Ele descreve ele mesmo como uma pessoa que tem problemas psicológicos, foi inclusive internado no hospício. O quadrinho em que ele fala sobre a morte da mãe faz uma crítica ao suicídio dela, né? Ele diz que quando ela se matou ele também. Ele faz um retrato do pai dele, inclusive em determinado momento ele diz que está preocupado em como vai escrever o pai, porque ele se encaixa naquela caricatura do judeu que as pessoas têm, né? Da pessoa que é mesquinha. Tem um momento no livro em que o pai dele está hospedado em um hotel e ele deixa a boca do fogão ligada porque o gás já está incluso na diária para não gastar fósforos. Ele mostra que o pai dele procura boca livre em determinados hotéis, alguns eventos, para poder comer de graça, cata lixo na rua, fio, telefone. Então ele é muito honesto, né? E também é honesto quando mostra alguns judeus que maltratavam os outros para poder sobreviver também, né? Faziam parte da polícia judaica. Fala sobre os maus tratos que os poloneses cometeram também, alguns poloneses que conheciam a família dele, que se passavam por amigos. Então é um retrato não só dos nazistas, mas da humanidade em si, né? O que a humanidade é capaz de fazer pela própria sobrevivência. E contra si própria. E ele faz retrato também de algumas espertezas do pai dele. Por exemplo, o pai dele juntava pão para trocar por uma roupa nova, porque em determinados campos de concentração, se a roupa da pessoa tivesse piolhos, eles não davam comida, porque os piolhos transmitiam doenças que iam matar as pessoas, né? Então eles só davam para quem não tinha esses piolhos, para eles poderem ter apenas aqueles trabalhadores que seriam úteis, né? E eles queriam... Quanto menos gente, menos ração para distribuir, né? Também tem a questão logística, né? Aqui tem um momento em que ele traz aqui uma tabela de conversão, né? Que um dia de pão vale 3 cigarros e 200 cigarros valem uma garrafa de vodka. Né? E que ele está negociando para conseguir encontrar a Anya, né? E eles tiveram, de certa forma, sorte, né? Porque a Anya é separada do Vladek, mas eles acabam parando em Auschwitz, os dois, né? Ela no campo maior e ele no campo menor. Então acaba ficando mais fácil eles se reencontrarem ainda durante a guerra. Então, finalizando, acho que vale a leitura. Tem muitas obras sobre a época, muita coisa, filme, livro, mas muitas delas romanceadas. Acho que tem muita coisa assim também, relatos principais. Esse aqui é um relato que, assim, até pela forma como ele é apresentado, diferencia. Essa questão de usar animais, de ser em quadrinhos, acho que diferencia em relação a outros. A edição, essa edição acho que é a mais conhecida no Brasil, pelo menos é a que eu mais vejo, né? É da Companhia das Letras, no seu selo Quadrinhos na Companhia. É uma tradução de Antônio de Macedo Soares. A primeira edição brasileira, a editora brasileira, foi em 86. Você está perseguindo a gente. Porque eram 2 volumes. E o volume 1 e o volume 2 em 1995. Essa edição aqui reúne os 2 volumes. Tem 2 volumes. A história do sobrevivente. Meu pai sangra a história e aqui meus problemas começaram. A parte 1 e a parte 2. E, como se toda a parte 2, ele já retrata alguns efeitos da parte 1. Dele ter publicado e muita gente ficar atrás, né, de adaptações cinematográficas, inclusive, né, a compra de direitos, e Art Spiegelman meio ficando louco com isso. É uma edição importantíssima, um dos maiores quadrinhos já publicados, os maiores quadrinhos também conhecidos e premiados. Fica a indicação e a gente se vê no próximo Quixotado Nerd, do seu programa de literatura nerd.
tem a questão que é levantada, um dos motivos dele ter sobrevivido, de ambos terem sobrevivido, né? Tanto o Vlad quanto a era eles terem dinheiro. Uhum. Valeu, mãe. Já? Vai voltar aí para o fato, tá? A gente tem isso em muitos países pobres no mundo hoje ainda, né? Uhum. Acontece isso, a gente vê, como é o caso do Haiti, né? Da América Central, as crianças desde cedo aprendem muitos idiomas, seja inglês, o francês, o crioulo, que é o idioma oficial do país, espanhol, devido aos países próximos, português também. E com isso eles vão se virando. A gente tá filmando aqui. Essa bolsa aí tem como fazer mais zoada não? É, o cabaré mesmo. Vai fazer barulho aí, rapaz? Irmão, boa tarde.